Segundo Crônicas, capítulo 26, do verso 1 em diante, diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate, e a resistiu e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com os seus pais. E era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus os fez prosperar. Digam glória a Deus. Antes que nós venhamos orar, hoje nós estamos na quarta-feira da vitória. E o desejo do meu coração é que você saia daqui com a sua vitória. Que você seja abençoado, que você seja o próximo a dar testemunho aqui nessa igreja. Mas tem algo que vai além disso, que é a perspectiva de entender que as bênçãos elas nos perseguiriam, que nós nem precisaríamos nos preocupar com isso. Só tem uma coisa que nós precisaríamos nos preocupar, é nunca perder a presença de Deus. O resto que acontece com cada um de nós é consequência da presença de Deus. O milagre, a cura, a transformação, a ação, a intervenção de Deus é de acordo com a busca da presença. Então, ainda que você venha contar inúmeras vitórias, o desejo do meu coração é que essa palavra, ela te toque de uma forma diferente. Você saia daqui entendendo que ainda em meio a muito sucesso, chegou o momento de buscar cada vez mais a Deus. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Senhor Jesus, abrimos a Tua palavra, Pai. E ela tem sido verdade a cada um de nós, Pai. Muito além da minha voz ou de qualquer preparação minha ou de qualquer pessoa nesse local, a voz do Teu Santo Espírito seja ouvida aqui nessa noite, Pai. Fala comigo, fala com cada irmão, fala com cada irmã, fala com cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada criança, cada jovem que precisa de uma palavra que só o Senhor pode dar. Fala conosco de uma forma poderosa. Eu creio que Tu vais falar em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é cuidado com o sucesso. E eu sei que é delicado talvez eu usar esse tema, porque logicamente que melhor cada um de nós é nós termos sucesso do que nós termos derrotas ou nós termos lutas. Porque ninguém aqui planejou o seu dia para que vivesse guerras. Ainda que de alguma forma nós venhamos nos preparar para o dia mau, e a Bíblia fala isso, se prepare para esse dia mau, a verdade é que ninguém colocou na sua agenda quando hoje acordou, ou ontem quando foi dormir você fez seu checklist, amanhã eu vou viver um dos piores dias da minha vida, porque se você fez isso, tu está ficando doido. Porque se tem algo que nós precisamos projetar, é a nossa mente a querer ser sim abençoados, querer ser prósperos, querer ser vitoriosos, mas tem um porém aí, existe um momento que Deus toca, que Deus abençoa por causa da sua presença, e esse é o momento de redobrar a nossa preocupação e tomar cuidado com o sucesso, porque o teste mais difícil, eu posso dizer na caminhada cristã, não são as lutas que você vai enfrentar, mas são os sucessos que você vai adquirir junto com Deus. Talvez a maior dificuldade na caminhada cristã seja nós aprendermos a andar com Deus de forma que sejamos abençoados, e quanto mais eu e vocês nós fomos abençoados, mais próximos e tementes a Deus nós possamos ficar. Que o teu sucesso, que a tua vitória seja uma mola impulsionadora para que você venha buscar a Deus.
que de alguma forma, algo que você vem buscar aqui, que o Senhor Ele te dê, seja o suficiente para você dizer, o Senhor Ele me deu, mas mesmo que Ele não me desse, Ele continua sendo Deus. No sucesso ou na derrota, na luta, no fracasso ou nas minhas grandes vitórias, o Senhor é meu Deus. Porque é normal, geralmente, nós orarmos pedindo a Deus para que Ele nos ajude nas nossas lutas. Mas há um teste que é muito mais perigoso do que o da escassez. É o teste da abundância. É passar pelos momentos, os melhores momentos da nossa vida, é olhar para a nossa vida, e haverá um momento, e eu sei que alguns estão vivenciando, que você vai olhar para a sua casa, e você vai falar assim, obrigado Deus, a minha família está com saúde, obrigado Deus, tem alimento na minha mesa, obrigado Deus, tu respondestes as minhas orações no projeto de vida, obrigado ó Deus, tu respondeste as minhas orações, que eu tanto clamava ao Senhor, Deus, e aquele momento que você diz, Deus, eu não sei mais nem o que te pedir, porque eu tenho motivos de sobra para te agradecer. É aquele momento que você olha e você diz, está tudo bem, está indo tudo muito legal, está bacana, dá para viajar, dá para gastar, dá para viver bem, a saúde está legal, está tudo em volta da gente. Esse é o momento que eu digo para você, cuidado, porque é o momento que às vezes a gente relaxa, é o momento que às vezes a gente se ensoberbece, afinal de contas, cresceu a empresa, começou a dar dinheiro, eu comecei a ser muito bom no meu trabalho, e a gente começa a tirar Deus da equação e começa a dizer, até mesmo com as nossas atitudes, a gente fala para Deus, Deus, obrigado até aqui, mas daqui eu consigo ir sozinho. E é nesse momento que é o teste para a nossa vida, de saber, Deus continua presente, porque poucos caem, a verdade, quando estão no deserto. Porque o deserto é local de procurar o Senhor, é o local que você se ajoelha. Quando você olha uma guerra de saúde na tua família, você fala assim, Deus, eu não aceito isso. Você dobra os seus joelhos, você faz vigília, você jejua. A situação financeira começou a apertar, não tem dinheiro, está escassez. Deus, eu te peço, abençoa, abre uma porta, faz propósito. Aí Deus abençoa. E esse que é o grande problema, porque é no palácio que muitos perdem o coração, não é no deserto, é com abundância que muitos perdem o coração. Mas nós estamos sendo hoje vacinados para entender, se Ele der ou se Ele não der, o meu Deus continua sendo o Deus poderoso, que eu vou servir toda a minha vida. A escassez, ela nos mantém de joelhos. Mas a prosperidade, se ela não for bem administrada, ela nos faz esquecer quem nos sustentou até ali, até aqui diz a Bíblia, Ebenezer, até aqui o Senhor cuidou de você. A Bíblia diz que Ebenezer significa pedra de ajuda, pedra de apoio, até aqui o Senhor cuidou de ti. Isso é um monumento de declaração. Eu já preguei sobre Ebenezer. Você estabelece um monumento e fala, Senhor, o meu sucesso, eu vou fazer um monumento aqui, uma estátua de declaração. Todas as vezes que eu olhar para o meu sucesso, eu vou lembrar, até aqui o Senhor me ajudou, e o Deus que ajudou até aqui, vai ajudar a partir daqui. Mas chegou o momento de nós clamarmos cada vez mais. E eu trago essa palavra porque o rei Uzias, que nós acabamos de ler a palavra, ele é um retrato exatamente disso. Talvez ele seja um dos principais reis da cartela de reis que reinaram ali sobre Judá, sobre Jerusalém. Talvez seja um dos reis mais imponentes, está entre os 5, pelo menos, reis principais de Israel. E ele foi constituído rei pelo povo, quando ele tinha, diz a palavra, pelo que nós lemos, 16 anos de idade, um garoto, mas ele ficou mais de 5 décadas reinando sobre o povo, e ele fez muito que era bom perante aos olhos do Senhor, e ele começou muito bem, e ele restabelece a adoração. Ele começa com muito êxito, com muito sucesso, e boa parte do seu reinado foi de muito sucesso, mas ele termina o reinado dele de forma muito desastrosa. E por que ele termina o reinado de forma desastrosa?
porque ele se ensoberbeceu. Todas as vitórias e o sucesso que ele conseguiu subiu a cabeça dele de uma forma que ele se rebela contra Deus. E por causa disso a Bíblia diz que ele recebe como consequência uma doença. E essa doença era a lepra. Que era a lepra causada naquele momento por um pecado, por um afastamento diante de Deus, por uma punição. E a Bíblia diz que ele finaliza os seus dias, ele morre de forma isolada. Porque antigamente um leproso, ele não tinha um tratamento, como nos dias de hoje. O leproso naquela época, ele era colocado em exclusão completa. Ele deveria viver isolado. O homem que foi um dos principais reis do cenário de Israel, é um homem que a partir daquele momento vive isolado, sem nenhuma importância, sem nenhuma imponência, deixado de lado para que fosse morrer sem nenhuma pompa, sem nenhum sucesso, simplesmente porque ele se ensoberbeceu. Ele não entendeu que quem trazia o sucesso dele era Deus. Isso é um alerta para cada um de nós, porque a queda não começa quando o pecado aparece. A queda começa na nossa vida quando a comunhão com Deus ela começa a se enfraquecer. Entenda, a queda não acontece quando algo de errado você faz na sua vida, ou de repente quando acontece um fracasso. A queda começa a acontecer na nossa vida quando nós não conseguimos mais perceber Deus cuidando da nossa vida, porque não é só o Deus que te salva, Ele é o Deus teu Senhor que cuida da tua vida e direciona a tua vida. A pergunta é, hoje você acordou e disse para Deus: Deus, toma a frente da minha vida todos os dias. Eu vou deixar a minha filha no colégio e arrumo as coisas dela, arrumo ela, faço o lanche dela, a gente se ajeita todo e eu vou levar minha filha no colégio. E no caminho para o colégio, a gente começa a orar. A gente coloca alguns louvores, alguns que ela gosta, mais louvores de criança mesmo. E quando nós estamos para chegar no colégio, eu estou ensinando ela, a gente está voltando ao que era antigamente. Ela fala: benção, pai. Eu falo: Deus te abençoe. Só que eu começo a declarar e profetizar sobre a vida dela. Eu falo: filha, você vai ser abençoada, mas antes de qualquer coisa, Deus vai na frente na tua vida. Deus vai te cuidar, Deus vai te proteger, Deus vai te guardar na entrada e na saída do teu colégio. O que eu estou fazendo? Eu estou dando a primazia para Deus, dizendo: Deus, até aqui o Senhor me ajudou, mas eu não consigo viver a partir daqui sem o Senhor. É isso que nós deveríamos fazer, entender que a queda começa quando eu me desconecto de Deus. E um dos aprendizados com a queda do rei Uzias, eu quero compartilhar alguns aqui. O primeiro deles é que o sucesso sem Deus, ele é um fracasso. Não interessa o quanto você venha a dar certo na tua vida, o sucesso sem a presença de Deus, ele é fracasso, porque ele foge do plano de Deus para a tua vida. Segundo Crônicas 26, no verso 5, diz assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, profeta, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, olha, e nos dias em que ele, Uzias, buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui está o segredo da prosperidade. Talvez existam pessoas aqui que chegaram falando para Deus: Deus, abre uma porta, eu não aguento mais, está difícil, está complicado, me dá uma visão, me dá um entendimento, me dá uma oportunidade de negócio, coloca pessoas para que eu possa ter relacionamento, isso dê certo. Deus, me abençoa, age na minha vida, prospera a minha vida, Deus, por favor. E aí a Bíblia vem nos dizer que enquanto Uzias buscou a Deus, Deus os fez prosperar. Por quê? Porque a presença de Deus tem prosperidade. Porque a permanência em Deus nós temos o que nós precisamos. Ainda que isso não se torne mais o mais importante na nossa vida, mas nós temos tudo o que precisamos e até mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque esse é o nosso Deus.
Que tal você sair daqui e se reconectar com Deus e dizer: Deus, eu já entendi, não adianta só eu pedir por prosperidade, eu quero me aproximar cada vez mais de Ti, porque quanto mais próximo eu tiver de Ti, mais acesso eu tenho àquilo que Tu tens para me oferecer. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Fracasso, meus irmãos, é ter sucesso onde Deus não está. Fracasso é você planejar algo e as coisas começarem a dar certo, mas Deus não tinha esse plano para a tua vida. E o problema disso é que às vezes a gente olha para a vida em Deus, olha para a vida do ímpio, olha para a vida daquele que não professa fé em Deus, que não está nem aí para Deus, escarnece a Deus, a gente fala, mas ele é abençoado. O problema é que o sucesso sem Deus, ele não é sustentável, ele não é completo, ele não traz paz, ele não traz tranquilidade, ele não dá uma boa noite de sono, porque falta a peça fundamental, e essa peça que encaixa tudo é Deus. Porque o sucesso sem a presença dele jamais vai ser sustentável. O rei Uzias é uma prova disso, porque a busca dele por Deus era uma busca com intensidade. Ele não tinha uma busca no início da sua caminhada, ele ainda era um jovem de 16 anos. Não se sabe ao certo, mas ele provavelmente reinou por um período, talvez um período curto, mas junto com o seu próprio pai. Mas ele viu ali como as coisas aconteciam certas, como elas aconteciam erradas, mas ele andou durante boa parte da sua vida, quase toda ela, reinando, sendo reto diante aos olhos do Senhor. Ele entendia que ele precisava de uma busca intensa pela presença de Deus, porque isso era o suficiente para ele ter sucesso no seu reinado. E ele sabia que ele não precisava buscar por prosperidade, porque a prosperidade ela era uma consequência da busca dele, e assim ele tinha, porque a Bíblia diz, enquanto ele buscava Deus, o fazia prosperar. A certeza era que a causa da prosperidade, ou seja, do sucesso daquele rei, era Deus. Eu gosto muito de usar o exemplo dos meus filhos. Agora eu estou com um bebezinho, mudou toda a minha história, irmãos. O que eu já não estava mais acostumado, eu tenho uma filha de 9 anos de idade, e agora eu estou com um bebezinho de 9 meses, e é o Luca. E eu tenho postado inclusive muito sobre ele, porque cada fase é uma fase linda. E eu tenho entendido cada vez mais a minha dependência de Deus, olhando para a dependência do meu filho sobre mim, olhando para a vida do meu filho, de quem alguém entendeu que o sucesso sem Deus ele é fracasso. Tem uma situação que é engraçada e eu percebo quase todos os dias, ele está engatinhando. O meu filho já está tentando levantar, quer andar, e é engraçado que ele, às vezes a gente está na cama, ele começa a engatinhar e ele fica meio kamikaze, porque ele está chegando perto da cama, a gente tem que ficar ligado, porque ele do nada dá uma kamikaze, ele se joga de peito, com tudo, como se quisesse fugir da cama, dizendo, tá aí, ô bestão, eu fugi. E é engraçado isso, quando ele começa a chegar perto, eu já meto a mão, porque eu sei, ele vai tentar dar uma de fujão. E ele sabe que naquele momento, ele não precisa se preocupar. No fundo ele sabe, porque o papai sempre vai estar lá protegendo ele. Esse que é o problema. Se no momento que eu faltar, eu me desligar e o meu filho ele cair, ele vai se machucar e muito. Mas às vezes nós somos dessa forma, meus irmãos. Às vezes a gente quer dar um passo adiante, a gente às vezes não quer dar um passo só, a gente quer dar um pulo, porque não é agradável para a gente esperar o tempo de Deus, o Kairós, a gente quer fazer no nosso tempo, a gente quer o para agora. Deus, e aí amanhã já tenho a resposta? Deus, e aí como vai acontecer? Deus, e aí eu quero saber o que vai acontecer a partir de agora. É ou não é que nós somos assim, afoitos, ansiosos, agoniados, porque a gente quer uma resposta logo? Só que às vezes, por causa disso, a gente tira Deus da equação da nossa vida. Às vezes a gente quer andar sem Deus,
porque o tempo de Deus às vezes nos cansa, e Uzias foi assim, dessa forma. Ele começou a ser abençoado, ser próspero, e ele começou a querer andar distante de Deus, mas a Bíblia foi clara: enquanto ele esteve perto de Deus, Deus o abençoou. Fale para quem está do seu lado: você ainda não entendeu? Enquanto você estiver perto do papai, é só sucesso. Você ainda não entendeu, meu irmão? Enquanto você estiver perto de Deus, há prosperidade, há vitória, porque há a presença dEle. Você não precisa nem se preocupar em pedir, isso é consequência de andar com Deus. Irmãos, a melhor fase da vida é quando você nem pede, Deus te abençoa. A melhor fase da vida é quando você não estava nem preparado para testemunhar e Deus te dá testemunho. É quando simplesmente Deus fala: olha, meu filho, você andou perto de mim, e andar perto de mim, a consequência é ser abençoado. É isso que acontece. Mas por quê? Porque aqui nós precisamos sair entendendo que o nosso maior desejo tem que ser de andar perto do nosso Deus, e o resto vai acontecer. O sucesso sem Deus, ele vai ser fracasso. A outra coisa que eu aprendo com a história de Uzias, estou com Ezequias o rei Ezequias na cabeça, mas o que eu aprendo com o rei Uzias é: segundo, jamais esqueça de onde você veio e quem lhe trouxe até aqui. Jamais esqueça da onde Deus te tirou, e que foi Ele que te tirou daquele local e te trouxe até aqui. Eu não tenho como esquecer da onde Deus me tirou e me botou aqui em cima de um púlpito. Eu nunca imaginei, eu nunca pedi, eu nunca sonhei com isso, mas Deus me tirou em local de morte para me colocar aqui nesse local, e eu falo: Deus, obrigado, Tu já me deste a vida. Eu provavelmente não estaria mais nem vivo, mas eu estou vivo aqui, para a honra e glória do Teu nome. Esse tópico também ele poderia ser, talvez, te enxerga. Talvez uma chamada para cada um de nós, de nos enxergarmos. Uma chamada bem paraense, né? Te enxergue. Fale de novo aí para o irmão que está do lado. Nunca mais a gente falou para o outro que está do lado, né? Então fale agora. Te enxergue, irmão. Bem paraense eu estou hoje. Te enxerga, meu irmão. Ainda fala assim: o cavalo mordeu tua cabeça, foi? Porque às vezes dá uma síndrome da gente de esquecimento, de lembrar que Deus foi bom. Eu falo muito isso aqui, irmãos, e no dia a dia, que era para nós estarmos agradecendo por tudo que Deus, Ele já fez pela nossa vida, mas a gente muda a oração porque a gente quer coisa nova. E Deus tem a sua forma de abençoar. Eu sei que nem sempre é da forma que você gostaria, eu sei. Tem coisas que não são fáceis, tem coisas que são difíceis, tem coisas que são duras. Eu sei que tem gente vivenciando aqui momentos muito difíceis na sua vida, e que é árduo, que é duro. Mas eu quero te dizer, Jesus ele foi, mas ele deixou o Espírito Consolador para cada um de nós, para cuidar de mim, de você, para estar perto da gente, para fazer a gente perseverar, para fazer a gente vencer. Mas jamais esqueça que foi Ele quem trouxe você até aqui. Ele cuidou de você, Ele te protegeu, Ele te guardou, e Ele já te deu muita vitória. E o Deus que deu vitória ontem, e o Deus que deu vitória hoje, é o Deus que também vai dar vitória amanhã. Segundo Crônicas 26, agora que eu percebi que eu não tinha lido o texto, né? 23, verso 15, eu vou pegar só parte do 16 que eu vou falar depois lá. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração
até se corromper. É esse momento que Uzias deveria ter ouvido a palavra te enxerga. Porque Deus abençoou, Deus prosperou, Deus fez com que ele fosse um sucesso. E ainda mais porque a Bíblia diz que Uzias, ele não só criou sistemas, de certa forma, tecnológicos e bélicos para aquela época e que eram muito à frente do seu tempo e algo que fez ele ter muitas vitórias, como ele ficou muito famoso pelos seus feitos e pelo seu sucesso. Existem pessoas aqui hoje nessa noite que você já é um sucesso na sua vida profissional, que por onde quer que você passe as pessoas elas te reconhecem, por onde quer que você passe você é reconhecido pelo seu trabalho, você é reconhecido pelas suas vitórias, você é reconhecido pelos seus feitos, que Deus te abençoou, mas jamais esqueça que foi Deus quem te abençoou. Eu falo todos os dias para Deus e eu agradeço todos os dias o trabalho que Ele me deu, eu agradeço todos os dias a empresa que Ele me deu, eu agradeço todos os dias a família que Ele me deu, sabe por quê? Eu não esqueço tudo que Deus já fez por mim. Eu não esqueço que Deus fez por mim para eu chegar até aqui nesse local, para que nunca eu venha me ensoberbecer, nem você venha se ensoberbecer e achar que nós somos a última bolacha do pacote. Ah, agora eu estou muito bom, eu estou safo, cola em mim que é só sucesso. Não, cola em Deus que é só sucesso. Porque a Bíblia diz que enquanto nós buscamos a Ele, vem a nossa prosperidade. O que é isso? Um entendimento de que eu não preciso me ensoberbecer quando eu entendo que eu não tenho motivos para me achar grande, porque se não fosse Ele eu não teria nada. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me esconda, que nós hoje possamos entender que Ele seja glorificado, que Ele seja adorado, que Ele seja honrado, que o seu nome seja elevado, e o resto será consequência de elevar o nome dEle. Colocar Deus no seu devido lugar, e o rei Uzias não entendeu isso. Ele foi abençoado, ele foi próspero, ele foi vitorioso, e nesse momento a Bíblia diz que quando ele se tornou a pessoa forte, ele se ensoberbeceu. Esse tópico nos alerta sobre ingratidão e soberba, meus irmãos. A verdade é que um coração soberbo, normalmente, ele também é um coração ingrato. Sabe por quê? É um coração que não entende que Deus já foi bom até chegar até aqui. Talvez você tenha uma guerra hoje na sua vida e isso esteja te dificultando de ter gratidão por Deus, porque talvez você até esteja hoje contestando a Deus, dizendo: Deus, por que Deus? Por quê? Vamos mudar essa oração dizendo: Deus, para que Deus? Porque eu quero entender o propósito, mas eu continuo sendo grato ao Senhor, porque Tu foste bom com a minha vida sempre. Você conseguiu entender o momento que nós declaramos a nossa gratidão a Ele? Olha como é importante, nesse capítulo que nós lemos, o capítulo 26, do verso 6 ao verso 15, basicamente, nós vemos os feitos e as maravilhas do rei Uzias. Se você depois leia lá na sua casa, que quanto mais ele agia perto de Deus, mais Deus o fortalecia e mais Deus dava vitória para ele. Ao ponto que no verso 8 você vai ver na história que ele se tornou famoso, ele se tornou conhecido, ele se tornou alguém que era uma referência como rei. A Bíblia fala que ele edificou torres, que ele abriu cisternas. E ele abriu cisternas porque ele tinha muitos animais, ele tinha gado, ele tinha vinhas, ele tinha lavouras, ele tinha muitos campos férteis. A Bíblia, se você ler esse capítulo, você vai perceber que ele tinha, a Bíblia fala detalhadamente, ele tinha 307.500 homens de guerra. Ele tinha um exército forte, poderoso, que Deus deu para ele. Esse homem era um homem extremamente vitorioso em tudo que ele fazia. Ele era vitorioso em tecnologia, em ação. Era algo sobrenatural. Por quê? Porque era algo que só Deus podia fazer.
Existem pessoas aqui que Deus vai te abençoar de uma forma sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque só Ele pode fazer. Só que é nesse momento que você tem que ter cuidado, porque quanto mais Deus te abençoar, mais Deus te levantar, mais você vai declarar sua gratidão a Ele, dizendo: sem Ele eu nada podia fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O que é isso? Uma declaração de que eu reconheço a minha suficiência e dependência de Deus. Porque que nem de João, é necessário que ele cresça e cada vez mais eu diminua. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. O que é isso? A soberba, ela anuncia uma queda, irmãos. Então, se você lembrar de algo dessa palavra hoje, nessa noite, lembre-se de ser grato a Deus. Só pela sua vida, você hoje levantou. Se você se olhar hoje, você vai perceber que você tem motivo de sobra. Você talvez não esteja com a melhor saúde, mas Deus te trouxe aqui vivo. Talvez você não comeu a melhor alimentação da tua vida, mas você se alimentou. Talvez você não esteja com a roupa que você tanto queria e você tanto almejava, mas você está bem vestido hoje. Talvez nós não tenhamos ou estejamos hoje com algo que nós projetamos, mas nós temos toda a provisão que o Deus que nós temos gratidão já deu. Posso ouvir um glória a Deus agora? Alguns se perdem por fracassos, eu sei disso. Mas o pior é que o rei Uzias, ele se perdeu no sucesso. Mas não é o pior, na verdade. Porque, na verdade, muitos de nós nos perdemos no sucesso. O diabo, ele não quer simplesmente que nós venhamos nos perder por uma forma específica. Ele simplesmente entende que ele quer que a gente se perda, seja no sucesso ou no fracasso. Não importa para ele. Então, se tem que ser abençoado e você vai se perder, para ele é suficiente. Eu não sei se você conseguiu entender, mas o sucesso tem afastado muitas pessoas de Deus. E o problema de quem se exalta com o que Deus fez é porque acaba perdendo o que Ele faria sobre a sua vida. Leve isso no teu coração e na tua vida. O problema é que de quem se ensoberbece, o problema de quem se exalta com os seus feitos, ou com as suas vitórias, ou com o seu sucesso que Deus fez, é que porque você perde o sucesso e a vitória que Ele ainda vai fazer. Porque o Deus que fez, o Deus que faz, é o Deus que haverá de fazer mais ainda sobre as nossas vidas. Não se desconecte daquele que tem feito nós termos vitória e termos sucesso. Eu sei que hoje talvez o seu panorama de vida não é um panorama talvez agradável, mas a tua história amanhã ela pode ser diferente. A própria Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem logo pela manhã. Mas a alegria ela é de Deus, uma condição de Deus. Então eu creio, já declaro sobre a tua vida, te aproxima desse Deus, porque é o Deus que fez, é o Deus que faz, mas é o Deus principalmente que vai ainda fazer muito sobre as nossas vidas. Glória a Deus. E número 3 e último, o que eu aprendo com a história do rei Uzias é que nós não devemos tratar as coisas de Deus de qualquer jeito. Não trate as coisas de Deus de qualquer jeito. Para mim isso basicamente é a síndrome de Judas. Eu não sei se você conhece a história de Judas o Iscariote, aquele que entregou Jesus por 30 moedas de prata. Judas ele chega com aqueles homens na hora de entregar Jesus e eles perguntam qual era a quantia e Jesus fala e Judas fala assim: me entregue qualquer quantia e eu vou-lo entregarei. Eu não sei se você já viu isso na palavra. O que Judas estava fazendo com Jesus? Ele estava barateando Jesus.
E talvez nós venhamos falar muito sobre Judas, dizendo que absurdo, andou com Jesus durante o ministério de Jesus, passou longos anos, 3 anos com o ministério de Jesus, andando, vendo os milagres, vendo as ações sobrenaturais, viu Jesus curar pessoas, viu Jesus ressuscitar pessoas, viu Jesus curar cegos, curar coxos, paralíticos, surdos, viu Jesus abençoar tantas pessoas. E como pode um homem desse, tendo visto tanto, entregar Jesus de uma forma tão banal? Mas às vezes nós agimos da mesma forma, porque às vezes a gente trata Jesus dessa forma: eu já fui abençoado, eu já tenho sucesso, e a gente banaliza a presença de Deus. A gente busca, Deus está difícil, está complicado, as coisas não estão legais, aí Deus abençoa, aí o que a gente faz? A gente se afasta dele, a gente banaliza a presença poderosa que um dia fez e a mesma presença que um dia vai fazer de novo sobre as nossas vidas. Não trate as coisas de Deus de qualquer jeito. Olha o que aconteceu com Uzias. Uzias, ele tratou o sagrado de Deus de forma profana, e Deus não aceita isso. Segundo Crônicas 26, no verso 16, que eu falei que eu ia ler outra parte, diz assim: mas, havendo já se fortificado o rei Uzias e o seu reinado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Qual era o problema do rei Uzias entrar no altar do incenso e queimar incenso? O problema é que Deus não queria. Ali não existia por causa simplesmente de um costume ou algo de qualquer civilização ou de qualquer cultura, aquilo não poder ser feito, mas para Deus aquilo era reprovável. Mas para Deus não era aquela forma, deveria ser o sacerdote e as pessoas que fossem da linhagem de Levi. Não deveria ser um rei, não deveria ser alguém que não havia sido chamado. E esse é o grande problema, porque um dos primeiros sinais de que estamos desandando na nossa fé é o famoso nada a ver. É quando Deus já falou algo no nosso coração, mas a gente fala: gente, nada a ver isso, que religioso, nada a ver. Nada a ver ir para reclamar de ir para determinados locais, nada a ver fazer isso, nada a ver fazer aquilo. É quando nós mudamos a nossa forma de andar diante de Deus, ainda falamos isso, nada a ver, agora eu faço diferente, Deus continua me abençoando. Porque nós vamos ter que aprender e entender que não basta só eu fazer a obra de Deus. É importante eu fazer a obra de Deus do jeito que Deus quer. É importante eu fazer a obra do dono da obra do jeito que o dono da obra quer. O pastor até falou que uma das casas teve uma certa mudança lá, que essa casa ela começou a ser ajustada de um jeito e a proprietária da casa ela queria de uma forma diferente, que era o jeito dela. Sabe por quê? Porque é a dona da obra. Às vezes é assim na nossa vida. Sabe o que eu lembrei? Eu não sei se você já viu aquele quadro do Lata Velha, do Caldeirão. Eu me lembro de uma história que me chamou muito a atenção, que um homem, ele era um pedreiro. E esse homem era um pedreiro, trabalhava com obras, e resolveram fazer o carro dele. E o carro dele, no final, até a maçaneta, era uma espátula daquela, não sei como é o nome, mas era uma espátula daquela de pedreiro, de passar o cimento. E a colher de pedreiro, e a maçaneta, todas as maçanetas do carro eram uma colher de pedreiro, e o carro era todo feito de lajotinha e de tijolo, a plotagem do carro. Dentro, o banco de couro era feito em formato de tijolinho vermelho, e tudo dentro do carro, o carro era horrível, meu irmão. E quando o irmão lá, ele vai receber o carro dele, depois de passar um monte de prenda, que ele olha para o carro dele: você gostou? Aham. Sabe por quê? Não adianta fazer a reforma do carro, do dono do carro, sem o dono do carro querer de uma certa forma.
Ele tem que dizer como agrada a ele, senão vai ser feio. E teve vários lá, é o quadro que eu gostava de lá. E teve vários que aconteceram isso, reforma às vezes de casa, que a pessoa não gosta da casa. Sabe por quê? Porque é do jeito da pessoa. Mas é assim com Deus. Às vezes a gente quer fazer a obra de Deus do nosso jeito, mas tem que ser do jeito do dono da obra. E esse que é o problema. Por quê? O rei Uzias sofreu com isso, porque ele não fez do jeito que estava descrito na palavra como deveriam tratar o altar do incenso. Tinha uma forma que o profeta já tinha direcionado como era para tratar o altar do incenso. A palavra já direcionava como isso deveria ser feito, e ele não agiu dessa forma, da forma correta. É por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. O que é isso, fazer a obra do Senhor relaxadamente? É fazer do seu jeito, não fazer do jeito de Deus. E aí, para você entender, já estou acabando. Uzias, ele é confrontado por aqueles 80 sacerdotes que estavam ali. Inclusive o sacerdote principal, ele é confrontado naquele local. E quando ele é confrontado, a Bíblia diz que ele está com o incensário na mão ainda. E ele, além de ser confrontado, ele não aceita o confronto. E a Bíblia diz que naquele exato momento aparece uma mancha de lepra no meio da testa dele. E depois ele começou a ficar leproso de todas as formas. E aí ele já foi colocado de forma isolada. Sabe o que é isso? Alguém que perdeu para o sucesso, porque não conseguiu colocar Deus no seu devido lugar. Uzias foi soberbo, ele se indignou, e por causa disso, ele acabou sofrendo. Eu quero finalizar com isso. A diferença para Davi é essa, porque Davi errou muito, mas Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Você vai olhar lá em Salmos 51, Davi, ele fala duas coisas que me chamam muito a atenção depois de ter pecado. Davi, ele vai diante de Deus, depois de ter sido confrontado pelo profeta, que ele poderia ter mandado matar, ele ainda assim se humilha, e ele vai diante de Deus, e ele faz uma oração diante de Deus, que está lá no Salmo 51, e ele pede duas coisas: Deus, me devolve a alegria da minha salvação, renova em mim a alegria da minha salvação. E ele faz um outro pedido, que era que o Santo Espírito de Deus não se afastasse dele. Ele estava querendo dizer: não me tira o direito de reinar o povo que tu me destes para reinar, porque eu reconheço que sem ti eu nada posso fazer. Nós hoje, nessa noite, nós queremos declarar que nós reconhecemos que a nossa vida sem a presença do Senhor, ela não é sustentável, que qualquer sucesso sem as mãos de Deus não valerão a pena, mas nós cremos que a partir desse momento nós saímos daqui declarando que queremos estar mais próximos dele, e o resto que vai acontecer vai ser a consequência, porque amanhã pertence a Deus, e eu creio que pela proximidade ele vai nos abençoar. Diga glória a Deus e fique em pé no seu lugar.